Olá, sejam bem-vindos ao Correio da Manhã TV. Muito obrigado pela sua presença, sua audiência. Estamos chegando nessa segunda-feira com muita informação para você. Olá, Roberta. Olá, Jorge. Olá para você que nos acompanha, seja de casa, indo para o trabalho ou já chegou ao trabalho, seja muito bem-vindo. Lembrando que você pode participar do nosso jornal, mandando sua sugestão de matéria, sua reclamação e sua denúncia para os nossos canais. Exatamente, já está na sua tela. Nosso e-mail é tvccorreiodamanhã@gmail.com. E o nosso WhatsApp, 24998398384. Entre em contato com a gente, manda sua mensagem, sua denúncia. Como é que tá o ônibus, né? Aí a gente sempre fala, né? Pergunta para você, tá tendo, tá regular, não tá tendo horário? Fala pra gente, manda sua denúncia. Buraco, como é que tá as vias da sua cidade? Tá com muito buraco? Tá muito esburacado? Envia pra gente cobrar do poder público, cobrar também das empresas de ônibus, né? Esses horários regulares para você, cidadão. E hoje Petrópolis amanheceu com céu claro, algumas nuvens ali, mas o céu azul saindo. Vamos então às notícias desta segunda-feira, dia 6 de março. Espada de mais de 2 metros é encontrada em túmulo no Japão. Campanha da Fraternidade desse ano tem como tema principal o combate à fome. Trabalho por aplicativo será regulamentado este semestre, de acordo com o governo federal. Caixa abre unidade temporária em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, para atendimento a indígenas. Polícia Rodoviária Federal encerra a Operação Rodovida com altos índices de fiscalização. Polícia Federal prende homem foragido e condenado por estupro em Volta Redonda. E mais, em Petrópolis, motoristas denunciam longos congestionamentos nos distritos. Agora no Correio da Manhã na TV. Vamos começar a nossa edição, como sempre, olhando o nosso Correio da Manhã. Vamos à nossa primeira página ver o que é destaque. Na linha vermelha, Brasil sofre desgaste em Portugal pela atuação de embaixador nomeado em troca de cargos. Esse é o destaque da página 3 da coluna Magna Vita. Na página 6, Rio amplia acesso à dose bivalente da Covid. Prefeitura avança de forma escalonada nessa semana. Vacinação para idosos de até 60 anos. Estados defendem reforma tributária e revisão de dívidas. Um dos destaques da nossa página 6. Na página 2, no editorial, e na página 4, bancada feminina pressiona para a lei de paridade salarial. Olha, a bancada feminina está articulando incluir na pauta do plenário da Câmara dos Deputados o projeto de lei que garante a paridade salarial entre homens e mulheres em março. Se aprovado, segue direto para a sanção de Lula. Na nossa página 4, um dos destaques é o seguinte: Fiocruz, casos de síndrome respiratória aguda grave crescem em 16 estados em um mês. Na página 7, no Internacional, um alerta: legado de Stalin ainda resiste na Rússia. Fala um pouco sobre o governo do Vladimir Putin e sobre o que ele traz ali, muito do Stalin dentro da nova Rússia, né? Ou antiga, podemos dizer assim, né? E um número bem preocupante: 70% dos brasileiros vivem em áreas de risco. 4 em cada 10 municípios brasileiros são considerados vulneráveis a desastres climáticos relacionados a chuvas extremas. Elas concentram 70% da população. Os dados são do CEMADEM. Na página 4, Câmara pode votar PL sobre assédio nas escolas. E defesas civis estaduais trocam experiências, destaque da nossa página 5. Exatamente. Ainda temos os destaques do esporte. Hoje tem o Giro do Esporte para você. E, é claro, o nosso segundo caderno lotado, diga-se de passagem, né,
de cultura, muito cinema, teatro. Então confere tudo lá na nossa página correidamanhã.com.br. Vamos à nossa página de opinião? Nossa página 2, o primeiro editorial está na hora desta paridade acontecer e o segundo, a internet não é terra de ninguém. Na página 3, a coluna Magna Vita traz ali, ó, o Forrest Gump na Embaixada Brasileira em Portugal. É o destaque lá da nossa linha vermelha, né? O grande destaque ali da página 3. Então eu vou ler aqui a legenda da foto um pouquinho. Olha, o secretário-geral da OMT, Zurab Polaliskov, a ministra Daniela Carneiro, secretário executivo do Ministério do Turismo, Bento Ribeiro, com o super embaixador brasileiro na Espanha, Orlando Leite Ribeiro, que deu show na recepção da comitiva. E ali a nota do lado, né? A Embaixada do Brasil em Portugal foi moeda de troca na negociação no Senado para alojar o então senador Antônio Anastasia no Tribunal de Contas da União. A vaga do senador era ocupada por uma espécie de Forrest Gump da casa, uma alusão à superintendente trajetória do personagem imortalizado por Tom Hanks, um servidor que trabalha na mesa da alta corte que passou por vários presidentes. A vaga aberta no TCU pulou no seu colo. Depois, ela foi confiscada com troca pela embaixada. Olha só, alerta a coluna. E continua, né? Tem outra nota exatamente, ali falando, continua, grande falando aqui. disso tudo. E temos também o nosso Pinga Fogo com diversas notas ali. Você confere tudo acessando o nosso site. Vamos à política, então. Combate ao assédio sexual nas escolas na pauta, é isso? Câmara dos Deputados pode votar o projeto nesta semana. Nesta Semana da Mulher, a Câmara dos Deputados pode votar 5 projetos de lei sobre o tema, tais como a medida provisória que cria um programa de prevenção e combate ao assédio sexual no âmbito dos sistemas de ensino, e o projeto de lei que assegura às mulheres o direito a ter acompanhante de sua livre escolha em consultas e exames. Então está aí. Olha só. Vamos ao nacional, as tragédias anunciadas ali, a matéria que chama o nosso nacional. 70% dos brasileiros vivem em cidades sob risco de desastres. Ali na foto, Petrópolis, no Rio de Janeiro, é famosa por seus deslizamentos. Uma péssima notícia pra gente, mas infelizmente, sim, Petrópolis vive um estado de alerta toda vez que chove agora. E sim, a maioria dos terrenos aqui estão em área de risco. É um dado preocupante e que acende um alerta para todo mundo, dentre outros municípios, né, do estado do Rio. Aqui dentro da matéria enumera diversas cidades e municípios também, nossos, inclusive lá na Amazônia Legal, né, em Brasília, fala sobre áreas de alagamentos, enfim, leiam a matéria, que é uma matéria de grande conhecimento para a gente, né, ficar aí alerta. Na nossa página 5, Estado do Rio, ação integrada entre as defesas civis. Eu vou ler um trechinho aqui. Agentes do Estado de São Paulo estiveram em Petrópolis para troca de experiências pós-chuva. A gente falou que a Defesa Civil de Petrópolis tinha ido lá ao local, né? Graças a Deus não houve chuva aqui em Petrópolis, né? Que fizesse os nossos servidores daqui de Petrópolis terem que se deslocar em situação de emergência para voltar para a cidade. Mas agora equipes do Estado do Rio e São Paulo trocam experiências. Então a Defesa Civil de Petrópolis recebeu agora dessa vez a Secretaria Estadual de Defesa Civil de São Paulo. Isso foi na sexta-feira. O objetivo do encontro foi a troca de experiências em ações desenvolvidas por Petrópolis durante e após a tragédia para mitigação de riscos, já que o litoral norte do estado de São Paulo foi atingido por forte chuva no dia 19 de fevereiro deste ano. O trabalho da Defesa Civil é incontestável aqui em Petrópolis, muito importante, mas ainda há muito o que fazer. Exatamente. Se São Paulo tem que vir a Petrópolis pegar essa expertise, e ainda falta tanto para fazer em Petrópolis, né?
Então, é complicado. Significa que São Paulo não tem nenhum preparo, né? Exatamente. Nossa defesa civil está preparada, mas ainda falta muito para a defesa civil, né? Exatamente. Uma coisa que eu tenho notado nos últimos dias, Jorge, porque sempre mandam em vários grupos que a gente faz parte, sim, os alertas da Defesa Civil. Isso. E alguns jornalistas dentro do grupo da imprensa reclamaram que essas informações estavam chegando muito tarde, né? E agora, pelo menos, tem chegado mais próximo ali da chuva, né? Ontem chegou um pouco atrasado, mas tem chegado um pouco antes da chuva. Eu já tenho um relato diferente. Ontem eu recebi muito antes da chuva o alerta para minha área, né? Eu não moro em área de risco, tá, gente? Mas eu tenho o alerta, obviamente, para saber se vai chover muito forte ou não naquela região do Quitandinha. E eu recebi muito antes, eu estava chegando ao centro da cidade e quando eu recebi esse alerta, eu posso comentar aqui que eu vi 2 carros da Defesa Civil subindo, inclusive, a 24 de maio já, e outros 2 descendo a Rua Tereza. Já estava chovendo ou não? Não estava, eu tinha recebido o alerta e eu vi essa movimentação, eu percebi essa movimentação antes. Então, como eu estava falando, antes dos jornalistas, né, questionarem que os alertas estavam vindo muito depois, realmente os alertas estavam vindo muito depois. Depois que os jornalistas falaram, olha, esse alerta está vindo aí quase 1 hora depois da chuva ter início. Isso aconteceu semana passada, né? Os alertas começaram a vir mais em dia, antes da chuva. Isso. Mas ontem eu recebi, eu moro na região do Bingen, eu recebi às 16h15, ou seja, às 4h15 da tarde, falando, essa mensagem era das 4h05, ou seja, eu só recebi 10 minutos depois de ter sido emitido esse alerta, só que na região do Bingen já chovia quando nós recebemos esse alerta, porque começou antes das 4 horas da tarde a chover muito. Então tem que ainda ajeitar algumas coisinhas ali. E o mais importante, não alagar mais quando chove, né? Então não adianta assim, vai alagar. Não, isso não adianta. Algum tempo depois, inclusive, da chuva, eu recebi o alerta de que algumas vias tradicionais aqui da cidade de alagamento, infelizmente, já estavam fechadas. Então isso não é... Aí a gente expande para a Prefeitura de Petrópolis, né? O negócio não é... vai alagar. Não, o negócio é não alagar. Exatamente. Não colocar as pessoas e seus pertences, como carros, vidas, casas, em risco, né? Exatamente. Gente, na página do Rio de Janeiro, ideias ao novo pacto federativo. Governadores do COSUD discutem tema com o ministro Padilha, ou seja, eles querem mudar um pouquinho isso aqui, né? Olha só, no último dia da 7ª edição do Consórcio de Integração Sul e Sudeste, o COSUD, né, prevaleceu o consenso entre autoridades federais e estaduais sobre a necessidade de um novo pacto federativo no painel, Pacto Federativo à luz da Constituição de 1988. Os debates foram acompanhados pelos governadores do Rio, Cláudio Castro, do Espírito Santo, Renato Casagrande, do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, de Minas Gerais, Romeu Zema, de São Paulo, Tarcísio de Freitas e de Santa Catarina, Jorginho Melo. Todos eles defendem um novo pacto federativo e também uma renegociação das dívidas dos estados com a União. Enfim, segue o baile, vamos ver o que acontece agora, né? E vamos à economia ali com a notícia maior sobre o que vai acontecer com os impostos, é isso? Exatamente. Juntos pela reforma tributária, estados do Sul e Sudeste querem mudanças na cobrança do ICMS. Os 7 governadores dos estados do Sul e do Sudeste manifestaram apoio à reforma tributária e solicitaram revisão da dívida dos estados e ampliação do debate no âmbito do Pacto Federativo. Ainda, né? Um desdobramento, né, desse
desse assunto que o Jorge acabou de falar. Ok. Bom, gente, vamos seguir então aqui com a nossa passagenzinha do bloco, né? Porque temos também no nosso jornal, tem esporte, hoje nós temos o giro. Tem o giro, tem exatamente. Os destaques do segundo caderno. E onde a pessoa pode acessar? No nosso site correiodamanhã.com.br, você entra lá, fica muito bem informado. E é claro, tá perto da banca de jornal, tem o Correio da Manhã, corre lá, compra o nosso jornal para ficar bem informado. Aqui em Petrópolis, vai até as bancas, já está disponível o Correio Petropolitano, que também traz todos esses destaques nacionais e, é claro, as notícias da nossa serra, né? Você fica muito bem informado por lá também. E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que a Anvisa aprova nova vacina contra a dengue. E você vai ver também, em 2023, registra alto índice de casos de violência contra a integridade humana. O Correio da Manhã volta já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta e a gente começa esse bloco falando de curiosidades. Exatamente. Olha só. Arqueólogos japoneses encontraram uma espada de ferro de 2,28 metros em um antigo túmulo perto da cidade de Nara, a 50 quilômetros de Kyoto. No mesmo local também foi encontrado um espelho de bronze de 63 centímetros de comprimento com mais de 5 quilos. Os arqueólogos acreditam que as peças foram colocadas no local para proteger alguma pessoa importante de maus espíritos. Por se tratar de uma espada tão grande, a arma conhecida como espada Dako provavelmente nunca foi usada em combate, servindo como um meio de proteção contra o mal após a morte. Devido ao tamanho do artefato, os pesquisadores inicialmente pensaram ter encontrado várias espadas alinhadas uma ao lado da outra. Segundo os pesquisadores, os dois objetos foram encontrados durante uma escavação de um túmulo de 1.600 anos chamado Tomio Maori Ama.
A descoberta aconteceu em novembro de 2022 e o Conselho Educacional da cidade de Nara, além do Instituto Arqueológico da Prefeitura, anunciaram as descobertas no dia 25 de janeiro. Rico Murazi, arqueólogo do Centro de Pesquisa Arqueológica de Nara, explicou que o tamanho da espada chamou a atenção de toda a equipe. Segundo ele, a arma é 2 vezes maior do que qualquer outra espada encontrada até agora no Japão. As descobertas oferecem novas interpretações sobre o período Kofun, que durou por volta do ano 300 a 710. Ele recebeu esse nome devido à grande quantidade de túmulos construídos na época. Eles costumavam ser grandes e imponentes e eram usados para enterrar membros da elite japonesa. Kozako Kabayashi, vice-diretor do Instituto Arqueológico da província de Nara, afirmou que essas descobertas indicam que a tecnologia do período Kofun está além do que se imaginava e são verdadeiras obras-primas em metalurgia daquele período. Existem cerca de 160 mil túmulos no período Kofun no Japão. Este, em questão, possui mais de 100 metros de diâmetro, quase 10 metros de altura e remonta ao final do século IV. Os arqueólogos acreditam que ele foi construído para alguma pessoa influente que apoiou os governantes da época, a família imperial e Yamato. Olha que bacana, né? A arqueologia sempre traz um pedacinho da história do mundo escondido pra gente. Bom, gente, vamos mudar aqui um pouquinho, porque agora a gente vai falar, olha só, da Quaresma. Com o início, né, do período que acontece a Páscoa cristã, os católicos também aproveitam para celebrar a campanha da fraternidade, que esse ano tem como tema principal o combate à fome. A campanha da fraternidade nasceu em 1961, por iniciativa de Dom Eugênio de Araújo Salles, na Nísia Floresta, Arquidiocese de Natal, no Rio Grande do Norte. O programa é uma expressão de caridade e solidariedade em favor daqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade social e precisam de ajuda. E com o passar dos anos, tornou-se expressão de comunhão, conversão e partilha. Em 2023, o tema é Fraternidade e Fome. E o lema bíblico, extraído de Mateus capítulo 14, versículo 16, é dai-lhe vós mesmo de comer. Esse ano, a nossa campanha da fraternidade fala sobre fraternidade e fome e abre o nosso coração para um ponto fundamental e que nós não podemos deixar despercebido: a questão da fome no mundo. E também, naturalmente, aquelas pessoas que passam fome ou grandes necessidades no Brasil. Segundo a Agência Senado, em 2022 foi realizado o segundo inquérito nacional sobre a insegurança alimentar no contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil. E foi apontado que mais de 33 milhões de brasileiros não têm garantido o que comer. São mais de 14 milhões de novos casos de pessoas passando fome. E somente quem um dia passou fome sabe exatamente o desespero daquele que deseja algo para colocar no estômago e não tem. Portanto, é fundamental que durante essa quaresma nós tenhamos essa consciência. Portanto, precisamos alimentar o mundo. Como cristãos, do alimento que sacia a alma, que é Jesus Cristo, através do nosso trabalho de evangelização, mas também pela caridade. A campanha da fraternidade também tem os propósitos de despertar o espírito comunitário e cristão no povo de Deus, educar para a vida em fraternidade a partir da justiça e do amor e renovar a consciência da responsabilidade de todos pela ação da Igreja na evangelização, na promoção humana em vista de uma sociedade justa e solidária. Vivamos esse período da quaresma, motivados por essa campanha da fraternidade, que é um desejo imenso de fazer o bem aos irmãos. Repito, matando, não é, essa sede e essa fome que vem na alma de todas as pessoas. Precisamos, portanto, alimentá-las com Jesus Cristo, que é o único Senhor, mas também dando a essas pessoas a possibilidade de ter sobre as suas mesas o pão nosso de cada dia. Que Deus nos abençoe em nossos bons propósitos ao longo desta quaresma. Excelente a frase.
O governo federal deve apresentar uma proposta de regulamentação do trabalho por aplicativo até o fim desse semestre. O Ministério do Trabalho e Previdência tem ouvido representantes dos trabalhadores e das plataformas, especialistas e estudado a legislação de outros países para chegar a um consenso sobre uma proposta que assegure direitos à categoria. O encontro contou com a presença do presidente Lula e do ex-presidente uruguaio José Pepe Mojica, além de dirigentes de confederações sindicais que atuam em praticamente todos os países das Américas. Ao fim do evento, Marinho falou com jornalistas e comentou sobre o andamento do grupo de trabalho que vai propor a nova regulamentação dos aplicativos e afirmou que, do jeito que está, não dá para ficar. O ministro evitou entrar em detalhes, mas explicou que a ideia é construir um modelo de contrato que não crie um vínculo empregatício como previsto na consolidação das leis trabalhistas, pois entendem que há trabalhadores que atuam para 2 ou 3 aplicativos diferentes e não querem vínculo. Caso possam contribuir para o INSS com eventual contrapartida das empresas, por exemplo, os trabalhadores de aplicativo podem ter direito à aposentadoria, pensão por morte, auxílio-invalidez, entre outros benefícios previdenciários. Ainda não há definição do formato que será regulamentada a proposta. O governo ainda avalia se editará uma medida provisória ou se apresenta um projeto de lei. Nos 2 casos, a iniciativa precisa passar pelo Congresso Nacional, com a diferença de que uma MP tem uma tramitação mais rápida e validade imediata por até 180 dias até ser aprovada. Qual é, Cristão? Exatamente. Olha só, gente, a Caixa e o governo federal seguem atuando em conjunto nas ações de atendimento especializado aos povos indígenas do Amazonas e de Roraima. No dia 27 de fevereiro, o banco abriu uma unidade de atendimento temporário em São Gabriel da Cachoeira, município amazonense às margens do Rio Negro. As instalações definitivas, já em obras, devem ser inauguradas só em julho. Com isso, a população passa a contar com serviços bancários regulares no município, além de atendimento dos programas sociais, como o Bolsa Família. Breno Alves conta que é necessário, todos os meses, se deslocar com uma equipe do Banco de Manaus para São Gabriel da Cachoeira para atender aos moradores. Esse atendimento era realizado com a colaboração de funcionários do Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS. O Amazonas, como um todo, ele não tem estrada para todas as cidades. As nossas estradas aqui são os rios, são vias fluviais. Então, uma agência do porte, do tamanho, da importância que a Caixa tem, os beneficiários dos auxílios do governo, como a FGTS, o próprio PIS, né, que começou agora o pagamento, entre outras coisas, né? E o oferecimento de produtos bancários também, né? Então, isso aproxima um pouco mais a população aqui que estava carente disso. O horário de atendimento da unidade é das 9 da manhã às 2 horas da tarde, nos dias úteis. O autoatendimento, com 4 caixas eletrônicos, funciona das 8 horas da manhã às 6 da tarde. A abertura da unidade de atendimento em São Gabriel da Cachoeira vem na esteira de um protocolo de intenções firmado entre a Caixa e o Ministério de Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, no começo de fevereiro. As medidas vão beneficiar cerca de 30 mil famílias indígenas de regiões remotas com acolhimento e orientação para o recebimento do Bolsa Família, respeitando a cultura e as tradições locais, como explica a presidente da Caixa, Maria Rita Serrano. Apoiar a população mais vulnerável é nossa missão. Assim como na pandemia do coronavírus, mais uma vez a Caixa e seus empregados estarão ao lado do povo brasileiro no momento em que ele mais precisa. 30 mil famílias indígenas do Amazonas e Roraima serão beneficiadas pela ação da Caixa. Uma dessas ações é a Rota do Caminhão Caixa, que presta os mesmos serviços de uma agência, como o atendimento aos beneficiários dos programas sociais, por exemplo. Na última segunda-feira, o veículo chegou ao município roraimense de Normandia e está instalado em frente à Prefeitura Municipal, no centro da cidade. O caminhão vai ficar na cidade até o dia 10 de março. E até o próximo dia 10, o barco vai cumprir uma rota que passará por Tocantins, Santo Antônio do Içá e Amaturá. Na unidade, os funcionários da Caixa realizam a entrega de cartões da Poupança Social Digital Caixa e realizam cadastramento de senhas, além de outros serviços. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou o registro de uma nova vacina contra a dengue. O imunizante Qdenga
é indicado para a população entre 4 e 60 anos. A aplicação é por via subcutânea, em esquema de 2 doses, em intervalo de 3 meses entre as aplicações. Segundo a Anvisa, a nova vacina é composta por 4 sorotipos diferentes da dengue e, por isso, garante uma maior proteção contra ela. Só no ano passado, o Brasil registrou mais de 1.000 mortes provocadas por complicações da dengue. No mês passado, a CTN-Bio aprovou a segurança da vacina Qdenga e agora aguardava a aprovação da Anvisa. E essa aprovação garante a comercialização da vacina em todo o país, desde que sejam mantidas as condições aprovadas. O Brasil já havia aprovado outra vacina contra a dengue, que é a Dengvaxia, só que diferente desta vacina Qdenga, ela só pode ser aplicada em pessoas que já tiveram a dengue. Rafaela Cordeiro, de volta ao estúdio. Nos últimos dias, temos noticiado muitos casos de estupro. Só no estado do Rio foram registrados 496 casos em janeiro deste ano. Com isso, procuramos um especialista para explicar como o crime é visto judicialmente. Dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania mostram que nos primeiros meses de 2023 foram registrados 1.085 casos de violência contra a integridade humana em Petrópolis. Destes, apenas 167 foram denunciados. Do número total de vítimas, as mulheres representam 829 ocorrências. Mais uma vez, poucos casos foram levados à delegacia, com registro de apenas 132 ocorrências. As crianças representaram 9 casos. Destes, apenas 2 foram denunciados às autoridades. O advogado Fernando Souza fala sobre o crime de violência sexual que recentemente houve registro de casos na cidade. Estupro é quando alguém com grave ameaça ou violência obriga outra pessoa a cometer, a fazer com ele a conjunção carnal, que seria o ato sexual, ou ato libidinoso. A lei prevê pena de reclusão de 6 a 10 anos no caso de estupro comum, sem nenhuma agravante. Nos 5 primeiros meses de 2022, a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos registrou um total de 7.447 denúncias de estupro no Brasil. Das vítimas, 5.881 eram crianças ou adolescentes, quase 79% das denúncias. Já no mesmo período de 2021, foram contabilizados 6.279 registros de estupro. O estupro de vulnerável está criminalizado no artigo 217-A do Código Penal brasileiro. Segundo o texto, quem praticar atos libidinosos com menores de 14 anos pode ser preso e condenado a uma pena de 8 a 15 anos. Dados do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro mostram que em janeiro deste ano, em Petrópolis, foram registrados 11 casos de estupro, um aumento de 4 casos se comparado com o mesmo período de 2022, quando foram registradas 7 ocorrências. Já no estado, em janeiro deste ano, foram registrados 496 casos. A questão da violência contra a mulher e contra as pessoas de modo geral tem se agravado muito aqui na região. Então, sempre procurar andar com mais de uma pessoa, não dar bobeira assim, nos lugares mais escuros, mais ermos. E sempre que ela for vítima de qualquer tipo de violência, deve procurar a polícia e fazer um boletim de ocorrência. O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania disponibiliza a central de atendimento à mulher vítima de violência por meio do número 180. O serviço registra e encaminha denúncias aos órgãos competentes e fornece informações sobre os direitos da mulher, como os locais de atendimento mais próximos e apropriados para cada caso. A ligação é gratuita e o serviço funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. O Ligue 180 atende todo o território nacional e também pode ser acessado em outros países. E foi encerrada na última semana a Operação Rodovida 2023 da Polícia Rodoviária Federal. A operação registrou queda de 9% no índice de óbitos em relação a 2021 e 2022 e pequena diminuição de 4% na taxa de acidentes. O índice de feridos aumentou em 4%. Os resultados do esforço de fiscalização podem ser constatados em mais de 1 milhão de veículos abordados e 1,3 milhão de pessoas verificadas.
Além de mais de 700 mil testes de fiscalização do consumo de álcool aplicados, o que representa um aumento de 76% em relação à operação do ano passado. O esforço de fiscalização é direcionado para comandos com foco específico, como embriaguez ao volante, excesso de velocidade, ultrapassagens indevidas, conferência de equipamentos obrigatórios e de dispositivos para transporte de crianças, entre outros. A Operação Rodovida é uma operação onde a PRF concentra todos os seus esforços na segunda quinzena de dezembro até o final do Carnaval, para que a gente consiga diminuir a quantidade de acidentes, principalmente de acidentes graves e mortos nas rodovias. Nesse período, nós tivemos um aumento na fiscalização de trânsito, principalmente na utilização do radar, etilômetros e educação para o trânsito. Sem dúvida, isso foi primordial para conseguirmos atingir a diminuição dos acidentes graves em 4% e mortos em 9%. Criada em 2011 com o objetivo de prevenir vidas, a Operação Rodovida combina ações de fiscalização e educação do trânsito voltada para a prevenção de acidentes e repressão às infrações. A ação é capitaneada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública por meio da PRF e conta com a ajuda das polícias militares, Detrans, Departamento de Estradas e Rodagens, bombeiros e guardas municipais. Durante a Operação Rodovida 2023, iniciada no dia 15 de dezembro de 2022, foram realizados 5.242 comandos educativos que alcançaram quase 55 mil pessoas. Apenas com o cinema rodoviário, 11.337 veículos foram abordados e mais de 24 mil pessoas, entre condutores e passageiros, passaram pelas carretas da PRF para aprender mais sobre segurança viária. Foram realizados ainda 4.941 comandos de radar. A Operação Rodovida ela é tão importante que nós daremos continuidade a esse trabalho com a Operação Nacional de Segurança Viária, que será lançada no dia 1º de março e vai até o dia 30 de novembro. Nos mesmos moldes, comandos específicos de segurança viária, de combate aos crimes de trânsito, enfim, para que a gente consiga, mais uma vez, dar uma resposta à sociedade, diminuindo a quantidade de mortos e a quantidade de acidentes graves. É isso. Bom, sabe o que a gente vai fazer agora? Nosso Giro do Esporte. Vamos lá? Vamos começar com o Campeonato Carioca. Vamos saber os resultados desse final de semana. Vou alertar que tem gente aí que não vai gostar, mas enfim, vamos lá. Botafogo 2-0 no Resende, agora vai, hein? Botafoguense está feliz que só. Já o rubro-negro, pessoal que torce pro Flamengo, não tá muito feliz não. O Vasco ganhou de 1-0 do Flamengo e eu acho que agora a sogra do Vitor Pereira foi de vez pra UTI, tá, gente? E olha, Cristiano Ronaldo, ele realizou o sonho de um menino que sobreviveu ao terremoto na Síria. Olha que bacana. Antes do jogo do Al Nassr, o pequeno Nabi Said se encontrou com o astro português que também fez doações às vítimas da tragédia. Bacana ação aí do Cristiano Ronaldo, né, gente? O árbitro da final da Copa de 1986, mudando agora de assunto, Romualdo Arpio Filho, morreu em Santos, litoral de São Paulo. O ex-juiz de futebol foi o segundo brasileiro a apitar uma decisão de Copa do Mundo. Arpio Filho faleceu aos 84 anos. Ele estava internado para tratamento renal e a gente deixa aqui as nossas condolências à família e amigos. Temos a foto dele aí, gente? Ou não? Acredito que não, né? Então, seguindo aqui, vamos falar de Fórmula 1. Porque começou nesse final de semana, finalmente, a temporada 2023 da Fórmula 1. E não teve muita novidade, viu, Roberta? Max Verstappen venceu o GP do Bahrein ontem com direito à dobradinha da Red Bull. O bicampeão mundial que largou na pole position ganhou a corrida de abertura da temporada pela primeira vez na carreira. Seu companheiro de equipe, o Sérgio Pérez, chegou em segundo lugar e Fernando Alonso, da Aston Martin, completou o pódio em terceiro lugar, confirmando aí a boa pré-temporada da Aston Martin e o bom carro que eles têm nas mãos.
E tem um vídeo de comemoração do espanhol Fernando Alonso, porque ele comemorou como se já tivesse ganhado o título mundial do automobilismo da Fórmula 1. Fernando Alonso, que se afastou 2 anos da Fórmula 1, em um curto período ali, mas voltou e, aos 41 anos, está dirigindo muito e comemorando como se fosse um garoto. Você vai ver depois do intervalo que o Hospital Santa Teresa de Petrópolis registra 134 internações por acidentes na cidade. Exatamente. Você vai ver também que livro de autores de Teresópolis é contemplado por edital da Secretaria Estadual de Cultura e levado às escolas municipais. Voltamos já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar. Museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Voltamos. Com uma frota superior a 190 mil veículos, os transtornos com o trânsito em Petrópolis têm ficado cada vez mais frequentes. Os problemas relacionados à frota e desorganização do trânsito não se limitam apenas ao primeiro distrito. O crescimento exponencial de Petrópolis reflete diretamente nas disposições da cidade. Os 5 distritos do município têm se destacado por diferentes motivos. Seja o primeiro distrito pela cultura e ciência, a posse pelos trabalhos agrônomos, Pedro do Rio com investimentos industriais, Cascatinha no setor comercial e Itaipava com destaques no setor hoteleiro e gastronômico. Com tanto investimento em diferentes áreas, o aumento no número de veículos em circulação no município é inevitável. De acordo com o Detran, Petrópolis conta com 191.413 veículos. O grande problema é que muitas avenidas, ruas e estradas não estão suportando com fluidez os transportes, ocasionando em congestionamentos. Na estrada União Indústria, na altura de Bom Sucesso, o engarrafamento tem se tornado uma dor de cabeça frequente para os motoristas e passageiros de ônibus. Eu cheguei aqui tem 10 minutos, mas eu costumo ficar meia hora, quase que 1 hora esperando ônibus. No caso do trânsito é que o pessoal às vezes é mal educado, não dá chance de passar. O sinal ali na frente também ajuda e atrapalha ao mesmo tempo. Sempre caótico, muito ruim. Entendi. O que você acha? O que falta para esse trânsito fluir aqui na Poderia ter um investimento, fazer um viaduto para
fazer uma outra passagem, né, para não dar esse trânsito todo. Nós estamos com essa deficiência que você está vendo aí, ó, constante. Hoje está mais suave. Tem momentos que a gente está com trânsito aqui que está intransitável. E é a falta de educação dos nossos amigos no trânsito. Falta de educação no trânsito? Exatamente. Falta uma organização no trânsito? Na minha opinião, sim. Tem certos pontos que sim. Principalmente perto do transbordo lá embaixo, onde tem colégio, tem mercado. Analisando de uma forma mais detalhada as informações divulgadas pelo Detran, dos mais de 191 mil veículos no município, os destaques são para 122.692 automóveis, as 31.217 motocicletas e 10.095 caminhonetes. A frota de ônibus conta com 1.023 veículos. No início de fevereiro, a Prefeitura de Petrópolis divulgou um convênio com o Programa de Engenharia de Transportes COP, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Serão 8 meses de análise de mobilidade urbana com foco nos distritos para encontrar soluções para os transtornos no trânsito, como aqui na Estrada União Indústria, na altura de Bom Sucesso. Além desse convênio com a COP, a Prefeitura informou ainda que vem desde 2022 desenvolvendo ações e projetos para a melhoria da mobilidade urbana da cidade. De acordo com o presidente da CPTrans, Fernando Badia, trabalhos como a reforma dos terminais rodoviários, a atualização semafórica e a renovação da frota do transporte público têm sido realizados. Quem precisa se deslocar entre os distritos garante que a dica é sair cedo de casa. Senão vai ficar complicado. Se tiver algum destino aí, se enrola. Todo dia, tarde inteira, dia inteiro, tempo inteiro assim, nada muda. E é ruim então, Sempre. Eu acho que tinha que haver uma providência para as pessoas não perderem tanto tempo para passar por esse trevo. E por falar em trânsito, o Hospital Santa Teresa em Petrópolis registrou em fevereiro 134 internações por acidentes. Pessoas entre 18 e 60 anos foram as maiores vítimas, representando 98 casos. O indicador de acidentes do Hospital Santa Teresa contabilizou em fevereiro deste ano 134 internações, uma a menos que em janeiro, quando foram registrados 135 casos. Dos dados de fevereiro, as vítimas entre 18 e 60 anos representaram 98 casos, o maior índice do mês. Em seguida, aparecem os pacientes acima de 60 anos com 25 internações. Por último, ficaram os jovens de até 18 anos incompletos, responsáveis por 12 atendimentos. O motoqueiro quebra direto nosso retrovisor. Bate na traseira da gente, bate na lateral. Foi um engavetamento, alguém parou no acostamento, não sinalizou de forma adequada e aí teve um engavetamento, acho que aconteceram 3 mortes. Os números apresentados foram captados dos atendimentos feitos pelo convênio e pelo Sistema Único de Saúde. Os acidentes de moto lideraram o ranking de internações com 55 ocorrências em fevereiro. Deste número, 41 vítimas foram homens e 8 mulheres. As internações devido a acidentes de carro causaram 48 casos. Destes, 22 eram homens e 20 eram mulheres. Já os atropelamentos foram responsáveis por 13 atendimentos no hospital, sendo 9 homens e 4 mulheres. Meu carro estava parado, veio um rapaz e bateu em alta velocidade. Uma moto veio e bateu em mim direto, assim. Ainda segundo os dados da sala de trauma, 4 pessoas foram internadas vítimas de agressão. 2 mulheres e 2 homens. 19 pessoas foram internadas após sofrerem quedas, 11 homens e 8 mulheres. Outros acidentes contabilizaram 2 casos. Sempre dirigir com cautela, sempre com respeito, tanto comigo quanto com o próximo, né? E o que o senhor faz para se manter em segurança? Cinto, velocidade controlada, atenção, né? Experiência. E olha só, a Prefeitura de Petrópolis informou que 5 novos óbitos em consequência da Covid-19 foram confirmados, incluídos na base de dados do município entre os dias 6 de fevereiro e 1º de março deste ano. 4 dos 5 pacientes estavam em esquema vacinal completo. De acordo com o painel de monitoramento do município, desde o início da pandemia foram registrados aqui, 1.756 óbitos. Mais 5 mortes foram confirmadas em Petrópolis em decorrência da Covid-19. De acordo com a Secretaria de Saúde do município,
4 das 5 vítimas da doença estavam com esquema vacinal incompleto. Das mortes confirmadas, 2 aconteceram em 2023, aumentando assim para 3 o número de vítimas deste ano. Dentre os 5 óbitos registrados, 3 são do ano passado. São eles uma mulher de 96 anos, moradora do centro, que tinha imunossupressão e doença cardiovascular. Outra idosa de 76 anos tinha câncer no pulmão e era moradora do Chácara Flora. E também um homem de 44 anos, morador do bairro da Glória. Ele também tinha doença cardiovascular e era obeso. Já as vítimas confirmadas em 2023 são uma mulher de 86 anos que morava em Correias e tinha sido internada no fim do ano passado. Ela morreu no dia 25 de janeiro e tinha uma doença cardiovascular crônica e pneumopatia crônica. Já a segunda morte ocorreu no dia 17 de fevereiro. Trata-se de um homem de 72 anos que morava em Correias. Ele havia sido internado no dia 11 do mesmo mês. O paciente também apresentava uma doença cardiovascular crônica. Com estes registros, o número de óbitos no município em decorrência da Covid-19 subiu para 1.756. Previsão do tempo, Vamos então, saber. Né? A segunda-feira em Nova Friburgo será de céu com muitas nuvens, com pancadas de chuva isoladas. O município registrará elevação na temperatura, com mínima de 17 e máxima de 28 graus. Em Teresópolis, a previsão é de céu com muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas. No termômetro, as temperaturas variam entre mínimas de 17 e máxima de 29 graus. A chuva moderada forte de fim de semana em Petrópolis vai se estender durante essa segunda-feira. As temperaturas variam entre mínima de 19 e máxima de 32 graus. A previsão para a Paraíba do Sul é de chuva moderada forte. A tendência é uma elevação na temperatura, com mínima de 22 e máxima de 31 graus. Em Partido Alferes, a situação é parecida. Chuva desde amanhã até a noite. As temperaturas variam entre mínima de 20 e máxima de 33 graus. Em Três Rios, a previsão é de céu com muitas nuvens e possibilidade de pancadas de chuva em qualquer momento. A elevação na temperatura ocasionará em mínima de 23 e máxima de 33 graus. Bom, agora o assunto é cultura. Na última semana, cerca de 600 alunos da Rede Municipal de Ensino de Teresópolis participaram de atividades interativas na Casa da Memória Arthur Dalmasso sobre o livro infantil, Um Brasileiro, de autoria dos teresopolitanos Frederico Gustavo e Isabela Sultani. No final, cada estudante ganhou um exemplar autografado. A obra foi contemplada pelo edital Retomada Cultural 2 da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, através do programa Pacto Cultural RJ de Fomento à Arte, na categoria em homenagem ao bicentenário da Independência do Brasil. Inspirada nas canções do cantor Ney Matogrosso e de sua macaca de estimação chamada Garota, a história se passa em 1822, ano da Declaração da Independência. Conta a aventura do índio Negaroté pelo país para encontrar a sua fiel amiga, a macaquinha Menina. No caminho, ele testemunha um movimento histórico às margens do rio Ipiranga. Uma turma de 20 alunos do 4º ano da Escola Municipal Lar de Isabel acompanhou a história em vídeo e participou de um bate-papo na última quinta-feira. Bruna Sofia disse que gostou muito de conhecer o escritor e ganhar um livro e fazer um passeio. Já Ryan William acrescentou dizendo que foi muito legal e que este é o seu 2º livro autografado. Além de presentear os alunos das visitas agendadas, os autores vão entregar um kit com 15 livros para as bibliotecas das escolas municipais, com turmas de educação infantil e do 1º segmento do ensino fundamental. E Jorge, ontem, dia 5 de março, a editora Vozes de Petrópolis completou 122 anos. Olha que legal, né? Pois é. Bacana. Ela é a casa editorial mais antiga do Brasil, em funcionamento, sem interrupção, há mais de um século. Olha.
São 122 anos de história da editora Vozes, que foi fundada em 1901 pelo Frei Inácio Rinte. Desde então, permanece no mesmo local onde foi fundada, em Petrópolis, na rua Frei Luís. A editora praticamente fez parte da fundação da cidade, que este mês completa 180 anos de história. Na gráfica da editora, por mês, cerca de 18 novos livros são lançados, e cada um deles tem em média 10 mil cópias impressas. Tratam-se de obras originais e até lançadas por outras editoras. Eles tinham aqui uma escola e a escola precisava de material para alfabetizar as crianças, para educar, para catequizar. E aí ele foi atrás de uma impressora que está até hoje aqui nos corredores da Vozes. O primeiro nome da Vozes era tipografia ainda com PH, né? Da Escola Gratuita São José. A Escola Gratuita São José funcionava aqui embaixo também, anexa ao Convento do Sagrado. E ela virou depois o Colégio dos Canarinhos, por causa do coral, que ficou mais famoso do que a escola, e hoje é o Bom Jesus Canarinhos, né? O processo de publicação do livro inicia quando o escritor envia o produto para a gráfica. A partir desse momento, o conselho, que é formado pela diretoria e outros profissionais, vai aprovar ou não a obra. Em seguida, é feita a parte burocrática e finaliza na produção e na distribuição para todo o Brasil. Os gêneros mais comuns são filosofia, religião, psicologia e autoconhecimento. Quando o livro é internacional, entram em ação mais de 80 tradutores. Os idiomas mais comuns são italiano, francês, alemão e inglês. Para quem pensa que o processo é rápido, está enganado. Para se ter uma ideia, a editora trabalha há 6 anos na tradução de um único livro que, após tanto trabalho, finalmente será lançado. Nós estamos prestes a fazer um lançamento muito interessante, que é de uma tradução da Metafísica de Aristóteles, quer dizer, uma das principais obras da história humana, diretamente do grego antigo. O processo de tradução é muito curioso, que as pessoas imaginam que seja uma coisa rápida às vezes, né? Sobretudo hoje com a tecnologia, mas a tecnologia só dá conta daquilo que é muito acessível e muito imediato. Obras clássicas demandam um tipo de tradutor muito especializado, conhecedor profundo do assunto, e nós tivemos vários grandes tradutores aqui em Petrópolis. E é um trabalho lento, quase artesanal. Além das máquinas de impressão, corte e dobra, a produção conta com mais de 200 funcionários que são fundamentais para que nenhum erro passe despercebido. Algumas obras são finalizadas por máquinas, outras são coladas à mão. Fantástico, né? Para quem gosta de pegar o livro em mãos aí, sentir o cheirinho, né? Das páginas novinhas. Eu, por exemplo, gosto muito. A gente até falou sobre isso aqui, né? E olha só, gente, para encerrar o nosso jornal, vamos falar do Bazar da PPO em Petrópolis. Até o dia 17 de março você pode adquirir itens com um valor mais acessível e ajudar a instituição. Confira. Participe do Bazar de Verão da PPO e ajude um paciente com câncer. Roupas para adultos e crianças, brinquedos, calçados, acessórios, utilidades para o lar, objetos de decoração e muito mais. De segunda a sexta, das 10 da manhã até as 4 da tarde, na sede da Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos, a Rua Visconde da Penha, número 72, Morém. Mais informações no Instagram, @Associação Petropolitana. É isso aí, vamos ajudar, vamos participar então, quem puder, vai lá. Gente, a gente fica por aqui, mas amanhã, 7h30 da manhã, estaremos de volta com muita informação para vocês. Até lá, tchau. Tchau, tchau, gente. TVC, a TV do Correio da Manhã.